Queridos, hoje encerramento do nosso seminário, Porcos na Sala. O seminário foi extraído deste livro aqui, dos autores Frank e Ida Hammond. O livro Porcos na Sala foi distribuído no Brasil pela editora Holy Bible, e a biografia deles, os dois autores, Frank e Ida, nasceram e foram criados em lares cristãos nos estados do Texas, Estados Unidos. Frank, pastor batista, é formado pela Universidade de Baylor e pelo Seminário Teológico Batista do Sudoeste da Flórida. Ida frequentou a Universidade Batista do Sudoeste também, e há 25 anos eles têm trabalhado no Ministério de Libertação nos Estados Unidos e pelo mundo afora. Amém, queridos? Tendo dado os créditos devidos, nós aprendemos, querido, ao longo desse seminário, sobre que os porcos são no mundo físico o que os espíritos imundos são no mundo espiritual, sim ou não? Sim. Nós aprendemos também que os demônios são chamados de espíritos imundos, sim ou não? Sim. Aprendemos também que esses espíritos imundos, eles procuram corpos, para que eles possam estar entrando, e quando ele entra, ter o domínio de uma pessoa. Mas nós aprendemos que o nosso corpo pertence a Cristo. O nosso corpo pertence a quem? Só quem está vivo, o nosso corpo pertence a quem? E aprendemos também que o nosso espírito, nossa alma, nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Você lembra disso? E nós aprendemos passo a passo como devemos proceder para impedir que os porcos entrem na nossa sala. Aprendemos também que se nós deixarmos brecha, esses porcos entram e faz um estrago. Aprendemos ainda que esses porcos, eles visam também pessoas da nossa família, fazendo com que você possa confundir, achando que o teu adversário, o teu inimigo, é aquele homem ou aquela mulher, quando na verdade, o nosso inimigo é as hostes malignas do inferno, sim ou não? Aprendemos ainda, querido, que não basta buscar libertação, é importante manter e conservar essa libertação. Lembra dos passo a passo para manter a libertação? Quem lembra? Quem não lembra, olhe no YouTube que está lá. Preste atenção. Falamos também, queridos, sobre as diversas manifestações malignas. Falamos aqui do corpo, dos olhos, dos dedos, das mãos. E hoje nós estaremos falando sobre os agrupamentos dos demônios. Pergunte por quê? Está feio? Pergunte por quê? Porque o mundo das trevas, o mundo espiritual do reino das trevas, é extremamente organizado, e eles trabalham com uma hierarquia, e dentro dessa hierarquia, existem alguns grupos, a qual esse casal, Frank e Ida, relata no livro Porcos na Sala, e eu também coloquei um pouco do que a pastora Neuza Tioca também catalogou desses grupos. Então aqui eu fiz algumas mesclas, para você poder entender, queridos, e você desfrutar da plena libertação em Cristo Jesus, amém? Então entenda, Efésios capítulo 6, verso 12, eu vou ler aqui, se você está com Bíblia, você pode acompanhar, diz o seguinte, livro de Efésios, capítulo de número 6, verso de número 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, e contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Repita comigo, hostes espirituais. Essas hostes espirituais, querido, são os soldados que estão alistados ao exército de Lúcifer.
Essas hostes são os demônios que estão alistados e que agem de acordo com a sua especialidade. Para você entender o porquê da importância de nós encerrarmos o seminário falando desse agrupamento, precisamos entender, querido, que uma pessoa sozinha, ele tem uma certa abrangência, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas quando tem mais de uma pessoa, um grupo de pessoas, a abrangência é muito maior, sim ou não? Sim. Do mesmo jeito, querido, age os demônios. Um demônio, ele tem uma limitação até onde ele pode agir. Agora, um grupo de demônios, ele pode e consegue abranger muito mais o projeto diabólico de destruição dos servos e das servas de Deus. Então entenda isso aqui. Esses demônios, eles são identificados de acordo com a sua natureza. São especialistas em uma determinada área. Ou seja, um demônio que atua na direção do ódio, ele nunca vai despertar naquela pessoa que está possessa a cobiça, porque ele tem uma especialidade, E eu vou falar aqui o mais comum de todos, que é o que todos conhecem. Quem já ouviu falar num demônio chamado Zé Pilintra? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Ele atua no quê? Na bebida. O Zé Pilintra nunca vai induzir essa pessoa que tem problema, que está escravo na bebida, por exemplo, a cometer homicídios. Quando tem um homicídio que a pessoa está embriagada, é porque o Zé Pilintra faz parte de um agrupamento de demônios que está agindo naquele corpo. Quem está entendendo? Mas o Zé Pilintra sozinho, ele não vai fazer isso. Por quê? A função que ele recebeu é de aprisionar uma pessoa na bebida. Mas por que muitas vezes você vê um homem que chega em casa embriagado e comete uma violência doméstica, bate na esposa? Porque o Zé Pilintra não está sozinho. Provavelmente ele está com algum Exu junto, e esse Exu é o Exu da violência, da agressividade, ou até mesmo o caboclo boiadeiro, ou o caboclo marinheiro. Quem está entendendo? Então entenda o porquê que esses agrupamentos de demônios, eles existem para criar uma derrota total na vida do ser humano. Quem está entendendo? Por isso que muitas vezes, não sei se você já notou, nos nossos cultos aqui, ou da segunda profética, ou da terça forte, quando está manifestado uma pessoa, eu chamo um grupo de pessoas aqui à frente. Quem já viu isso? Por quê? Quando a gente consegue identificar o demônio e também o seu grupo a qual ele pertence, a libertação fica muito mais fácil. Quem está entendendo? Dentro disso, como que os especialistas em demoniologia, isso está no capítulo número 8 do livro, queridos. Como que esses especialistas agruparam e fizeram essa subdivisão? Primeiro, que eles estudaram muito. Amém? São pessoas extremamente experimentadas na obra no quesito libertação. A pastora Neuza Itioca, ela é fundadora do primeiro Instituto de Libertação, um instituto chamado Ágape Reconciliação. E eu tenho o manual Ágape Reconciliação, e o agrupamento é muito, mas muito idêntico ao que o Frank e Ida fizeram. Só que a Neuza Itioca fez no Brasil. E esse casal fizeram nos Estados Unidos. Porque o reino das trevas, querido, é o mesmo no Brasil, na China, na África, em qualquer lugar. Ele tem uma hierarquia, tem uma ordem. Quem está entendendo? E hoje muita coisa vai ser trazido para a luz e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você crê nisso? Então, redobre a sua atenção. Porque você precisa entender qual foi o critério utilizado por esses estudiosos na hora de agrupar esses demônios. Eles agiram da seguinte maneira, que faz as pessoas abrir mão do casamento, desistir do noivado. Quem já viu situações onde uma mulher e o
camarada, namoraram 3, 4 anos, noivaram mais 2, e na véspera do casamento, um deles desiste. Quem já ouviu? Quem já viu história de pessoas que foi deixado no altar? Quem já viu? Eu peguei um caso de uma mulher que ela foi abandonada no altar 2 vezes. 2 vezes. Eu fui fazer uma cruzada em uma cidade no interior de São Paulo. Essa cidade chama Pirajuí. E eu estava ministrando, e um dos pastores de uma cidade vizinha, muito meu amigo, falou assim: pastor, o senhor pode orar por uma irmã? Ela está querendo cometer suicídio. Só que quando você recebe um chamado como esse, querido, não é ir lá e falar assim: ô irmã, não vai se suicidar não, peraí, eu vou expulsar, em nome de Jesus sai. Não, tem uma raiz, quem está entendendo? Se você não ouvir uma pessoa que está com espírito suicida, você pode orar como for, querido, não estou desmerecendo a oração de um justo pode muitos seus efeitos, diga amém. Mas eu quero dizer que tem muitas situações que a oração tem que vir atrelado a outras medidas, amém? E eu falei assim para o pastor: pastor, onde que ela está? Pastor, está na casa da mãe dela lá. Ela tentou um suicídio, cortou os pulsos, e eu fui até lá. Quando eu cheguei, a pastora entrou comigo, e eu falei assim: senhora, qual é o seu nome? E ela calada. Eu falei assim: eu posso orar por você? E ela calada, de cabeça baixa. Aí eu fiz uma terceira pergunta. Eu falei: você quer que eu saia para você se matar? Ela falou: quero. Aí eu identifiquei que era o demônio que estava ali. Naquele momento, eu dei uma ordem. Eu falei: algemada e mão para trás. Com os pulsos cortados ainda, ela colocou as mãos para trás. Aí eu fiz a expulsação, expulsei. Ela voltou em si. Eu falei: querida, agora eu preciso conversar com você. Me dá 5 minutos. E a pastora junto. Eu perguntei para ela assim: qual foi a maior frustração da sua vida? Ela falou: pastor, quando eu tinha 21 anos, eu fui abandonada no altar. E eu morava em uma cidade no estado do Paraná, de 18 mil habitantes. Eu virei motivo de chacota. Eu virei sinônimo de abandono. Todas as vezes que alguém ia casar, havia as piadinhas e falava o meu nome, dizendo assim: ei, você vai ficar igual fulano, com as pessoas. De sorte que eu tive que ir embora dessa cidade. E eu peguei a versão e eu falei: nunca mais eu vou casar. E eu ouvindo ela. Quando eu falei que eu nunca mais casaria, pastor, eu me tranquei mesmo, meus sentimentos congelaram, nunca mais eu me apaixonei por ninguém. Só que passado 9 anos, eu conheci um rapaz, e eu não queria nada com ele, porque eu estava fechada. Só que ele insistiu, eu falei que não queria, ele levou 1 ano para tentar me convencer, a conversar sobre essa possibilidade de um eventual namoro. Eu falei: e aí? E aí, pastor? Que eu decidi, conversei com o pastor, com a pastora, e eles falaram assim: dá uma chance para você ser feliz. E eu decidi confiar novamente. Pastor, e para minha surpresa, no dia do casamento, eu já estava traumatizada, porque não saía outra cena. Eu liguei para ele e falei assim: olha, nós vamos chegar juntos, eu não vou atrasar. Pastor, e ele falou: tudo bem. Quando eu cheguei na igreja, eu perguntei para quem estava organizando o cerimonial, falei: o noivo está aí? Disseram para mim: não está. Eu não tive coragem de entrar, pastor. E o meu pai veio até mim e falou assim: filha, aconteceu de novo. Ele foi embora para a capital de São Paulo, porque tem uma mulher grávida dele lá. Querido, mediante isso,
eu entendi que havia ali, não um demônio, mas alguns. E eu comecei a fazer um rápido mapeamento dela. E eu descobri que tinha ali um grupo de demônios que causava nela rejeição. E eu perguntei para ela assim: querida, faz quanto tempo que isso aconteceu? O segundo caso, ela falou, faz 6 meses. Falei, e agora que você quer se matar? Não, pastor, eu quero me matar desde os 14 anos, eu escuto uma voz mandando me matar. Eu estou com 39 hoje, eu tenho relutado todos esses anos. Queridos, e quando eu fui mapear ela, eu descobri que havia 2 grupos de demônios. O primeiro para ela sempre ser rejeitada, e o segundo formado por um conglomerado de demônios comandado pelo Exu da morte. Quando eu descobri quais eram os grupos, querido, fizemos algumas orações de renúncia, e eu fiz ela confessar e renunciar a esses demônios, um por um do grupo, dando nome aos demônios. Essa mulher foi liberta para a glória de Deus. E sabe o que ela falou para mim? Depois que acabou o processo, ela falou assim: pastor, eu estou meio tonta, mas eu preciso ir no banheiro, o senhor permite? Mas não sai daí não que eu quero falar com o senhor. Eu falei, não, irmã, fica à vontade. Fiquei ali conversando com o pastor e com a pastora, falei assim, preciso ir rápido, porque eu vou pregar na outra cidade, lá em Pirajuí. Nisso ela volta, e ela volta com um saco, um saquinho, que tinha aproximadamente 16 alianças. Por que eu falo aproximadamente? Porque eu não lembro se era 14, 15 ou 16. Eu falei, o que é isso? Ela falou assim, pastor, eu tinha um problema, que todo lugar que eu ia, toda casa que eu roubava uma aliança. Se eu visse uma aliança num porta-joia, eu roubava. Para quê? Pastor, eu escutava uma voz mandando eu colocar no meu dedo para dormir. E ela me entregou esse saco de aliança, nós oramos, jogamos no rio aquele saco de aliança, e hoje ela está casada para a glória de Deus, querido. Então entenda o porquê que homens e mulheres de Deus, como esse casal que escreveu esse livro, pode dar uma contribuição tão grande para o ministério de libertação, queridos. Uma contribuição gigantesca, que mesmo eu com toda a experiência de gabinetes, querido, não teria essa capacidade, porque foram 20 anos de pesquisa para escrever isso. Quem está entendendo? Pastor, onde o senhor quer chegar nessa noite? Entenda, se você tem um medo disfuncional, fora da normalidade, cabe uma averiguação, querido. Cabe você marcar um gabinete. Pergunte por quê? Cadê os filhos de Deus? Eu vejo uma mão levantada, eu vejo 2. Cadê os filhos de Deus? A Bíblia diz que Deus não te deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia. Quem está entendendo? Se eu sou filho de Deus e Deus me deu um espírito de ousadia, por que eu estou com medo? Quem está entendendo? Existem 2 tipos de medo. Medo natural, repita comigo, medo natural. Fala para o irmão do seu lado, esse aí, quando Deus te criou, Ele permitiu você ter esse medo. Amém, queridos? Deus, Ele não erra nos sentimentos que colocou em nós. Por que Deus colocou o medo natural? Para você preservar a sua vida. Se você não tivesse esse medo natural, você já estaria morto. Por quê? Se você não tivesse medo de atravessar Afonso Pena de olho fechado, você não prestaria atenção para atravessar na faixa de pedestre. Quem está entendendo? Agora, quem não tem o medo natural, eu fecho o olho e atravesso, vamos ver o que vai dar. Esse medo natural é o que faz, de repente, você ser prudente na hora de pegar uma cobra, na hora de matar um animal. Quem está entendendo? Por exemplo, se você já teve a infelicidade de ser vítima de um assalto à mão armada, querido, o medo natural é o que faz você entregar os seus pertences, sem reclamar, levantar a mão, sem reagir. Fala para o irmão do seu lado, crente que é crente, tem a mente de Cristo. Fala, quem tem a mente de Cristo, não reage em assalto.
Fala, porque maior Deus tem para dar do que o diabo para tirar. Amém? Quando você ser vítima de um assalto, irmão, levanta a mão dando glória a Deus, porque Deus está preparando coisa maior para você. Amém? A sua vida não vale um celular, não vale um carro. Quem está entendendo? Mas vamos voltar aqui no contexto. O medo natural, ele serve para preservar a nossa vida. Se você não tivesse esse medo, provavelmente você já estaria morto. Quem já foi na praia? Conforme você vai entrando no mar, a água vai subindo, sim ou não? Você continuou caminhando até passar de você? Perigoso, correnteza, maré alta. Mas o medo natural, Deus colocou para preservar a sua vida. Quem está entendendo? Agora, quando esse medo natural vai para outra esfera, querido. Eu tenho medo de trovão. Tenho medo de barata. Tenho medo de uma esponja molhada. Tenho medo de não sei de quê. Quem está entendendo? Vale a pena investigar, porque pode ser demônio. Medo é diferente de nojo. Quem está entendendo, querido? Por exemplo, querido, eu não tenho coragem de pegar um rato na mão. Olha que bonitinho, não sei o quê. Que nem eu vejo pessoas brincando com rato. Eu não tenho, para mim é lá, leptospirose para lá. Quem está entendendo? Mas, querido, eu jamais teria um sapo de estimação. Mas tem gente que tem. Quem está entendendo? Mas não significa que eu tenho medo de rato, que eu tenho medo de sapo. Eu só não quero perto de mim. Quem está entendendo? Então, por exemplo, isso aí geralmente acontece com as mulheres com relação à barata, né? Barata, tal. Esses dias aí tem um pastor que subiu na cadeira. Pastor, não, tem uma barata aqui. Aí eu falei, chama a pastora Alessandra lá para matar, né? Escute. É forte, né? Era o pastor Oscar que estava com medo. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou que lá no Peru, onde eu nasci, não tem barata. Eu não acredito nessa história, viu, Oscar? Que barata é o inseto mais antigo do mundo aí. O Marcos ainda tinha cabelo, já existia barata, né, Marcão? Escute, queridos. Diga assim, ó, o medo natural. Foi Deus que me colocou. Fala, se eu não tiver esse medo, tem algo errado comigo. Pode ser que seja demônio, querido, que roubou o medo natural para você expor a sua vida ao perigo. Agora, quando você tem um medo, querido, de tudo e de todos, assustado com tudo, vale a pena uma investigação. Pergunta como? Não, pergunte como? Marcando um gabinete aqui na igreja. Gabinete é para isso. Amém, amados? Vamos lá, outro sentimento. Eu falei para essa mulher que foi abandonada. Querido, se você nota que desde quando você estudava, na sua escola, lá no ensino fundamental, você sempre foi deixado de lado pelos colegas, no mercado profissional, começou a trabalhar, sempre sendo colocado de lado. Você chegou na igreja, você está 2 anos aqui na igreja, ninguém te viu, ninguém te nota, você está colocando de lado. Querido, marca um gabinete, nós precisamos tratar isso, é espiritual e existe um grupo de demônios que age. Quem está entendendo? Ontem, eu terminei o seminário Filiação Aliança Maior que o Sangue. Quem terminou o curso comigo ontem lá, diga eu. Nós estávamos lá em 100 pessoas, e faltando 10 minutos para acabar o curso, eu abri a oportunidade para pessoas contarem testemunhos do que Deus fez. Os testemunhos foram maravilhosos, foram gigantescos, mas, olha que interessante, Deus me deu uma palavra lá, pastores, a hora que eu estava orando pelos formandos, que tinha muitos ali que pela primeira vez conseguiu concluir um ciclo, discipulado 1, discipulado 2 e o filiação maior que o sangue. Irmãos, quando eu falei assim, Senhor, tem pessoas que pela primeira vez na vida terminou um ciclo. Os irmãos que estavam presentes aqui, era o Alan que estava fazendo louvor. Cadê o Alan? O Alan estava fazendo louvor. Irmãos, na hora que eu fiz essa oração, 30% das pessoas presentes começaram a chorar.
Olha esse rastro de coisas inacabadas. Tem pessoas que já passou por vários namoros, nenhum consumou em casamento. Tem pessoas que fez vários cursos, nenhum diploma ele tem. Ele começou em várias empresas, nunca conseguiu ser promovido. Eu já atendi pessoas que nunca conseguiu tirar uma férias no trabalho, porque nunca completou 12 meses. Tem pessoas, querido, que não conseguem terminar nada. Há aí um espírito abortivo, precisa ser investigado, diga amém. Outro sentimento bem comum, diga comigo, intimidação. Como que funciona esse, querido? Você, todas as vezes que você sonha algo, ou que você põe no seu coração, você fala assim, eu vou fazer tal coisa, basta qualquer comentário para você desistir. Você se sente intimidado a realizar algo. Quem está entendendo? Por exemplo, de repente você foi dormir, ou você saiu de um culto aqui, super animado com a palavra que Deus deu ao seu coração, e você diz assim, olha, eu vou fazer uma graduação agora eu coloquei na minha cabeça, vou fazer. Se alguém falou assim para você, então, fiquei sabendo que as mensalidades vão subir. Pronto, já desistiu. E se subiu só 50 centavos, irmão? Mas é o suficiente para você abrir mão. Por quê? O diabo gosta de intimidar, querido. E existe um grupo de demônios que agem nessa intimidação. Se você se sente intimidado, vale a pena uma averiguação. Diga amém. Existe um outro grupo de demônios que age, querido, na saúde. Pessoas que curam uma coisa, piora a outra, curam uma coisa, piora a outra. Existe um agrupamento de demônios, precisa ser investigado, amém? E eu quero agora abrir na página 150 do livro, e eu quero que você ouça os principais grupos aqui, amém, amados? Antes que eu entre na outra parte, porque hoje nós vamos fazer fala para o irmão do seu lado, no final, vai ter uma faxina, na sua alma, e na sua família. E se tem algum desses grupos agindo, hoje eles vão cair por terra. Quem crê nisso? Amém? Queridos, então eu vou falar aqui, eles dividiram aqui, queridos, em 53 grupos. Eu marquei apenas 12, amém? Por quê? Porque esses 12 são os mais relevantes e os mais presentes no nosso cotidiano. E eu quero que você preste atenção, porque de repente, existe dentro desse grupo, algum sintoma que você pode estar preso nele há mais de 10 anos, há mais de 15 anos. Aí se você identificou, você marca, escreve ele aí, registra, para quando você marcar um gabinete com um dos nossos pastores, você possa falar para ser tratado nessa área. Amém? Então vamos lá, querido. O primeiro grupo de demônios é o grupo que causa aflição. Pessoas dentro desse grupo, olha quais são os sintomas: choro, desgosto, mágoa, tristeza sem explicação, mudança repentina de ânimo. Estava alegre, fica triste. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo que eu marquei aqui, queridos, é o grupo da amargura, falta de perdão. Pessoas que têm vontade de matar. Ele não tem coragem, mas vontade ele tem. Porque uma coisa é ter vontade, outra coisa é ter coragem. Amém, queridos? Eu tenho uma vontade de matar minha sogra, né? Mas tem coragem? Não, não tem, mas eu tenho dinheiro para pagar para alguém fazer. É a mesma coisa, quem está entendendo? Ainda bem que a minha sogra é uma benção, irmão. Vamos lá. Raiva, ressentimento, violência, agressividade. Pessoas que levantam o tom de voz por coisas banais. Amém? Existe um grupo aqui, querido, com mais de 14 demônios nessa área. É muito sério. Querido, esse grupo aqui eu marquei, é o grupo do auto-engano. Qual que é o grupo? Que grupo é esse, pastor? É o da exaltação própria.
quando ele se considera melhor do que todo mundo. Então, qual que é a análise que você tem que fazer? Será que na escola eu me sinto melhor do que os demais alunos? Será que quando eu coloco uma roupa melhor, eu me sinto melhor do que outras pessoas? Será que no meu ambiente eu me sinto melhor do que as pessoas que convivem naquele ambiente comigo? Queridos, por trás desse grupo aqui, tem 11 demônios. Amém? Depois a gente vai estar citando o nome dos demônios na hora da faxina aqui, tá? Posso ouvir um amém? Amém. Ou está muito ruim ou você está com muito medo. Ou um pouco dos dois, né? Ou é o pregador que é ruim mesmo. Vamos lá. Queridos, esse grupo do auto-engano, além da exaltação, existe o orgulho e existe a sedução através do corpo. Amém? Por exemplo, uma pessoa tem um corpo que está no perfil que as pessoas hoje consideram o ideal. Ele quer usar do corpo que ele tem, do porte físico que ele tem, para seduzir. Essa sedução não é para levar para a cama, essa sedução é apenas para ser olhado e elogiado. Quem está entendendo? Preste atenção. Uma mulher casada, ela precisa ser olhada por outros homens? Não basta o marido dela olhar para ela? Mas uma mulher que está presa nesse agrupamento, ela sente prazer, ela sente alegria e realização quando outros homens, não importa de quem são esses homens, olha para ela, mas na frente das pessoas ela vai fingir que não está gostando. Ela vai falar: meu Deus, tem gente que não se toca, mas ela está gostando. Porque não é ela, mas é os feim que está nela. Quem está entendendo? Quando eu falei feim, entenda demônio. Amém? Queridos, esse outro grupo passa desapercebido, mas quando você lê a carta de Paulo, à igreja de Gálatas, no capítulo 5, quando fala sobre as obras da carne, ele fala que uma das obras da carne é o ciúme. Diga amém. Pastor, é pecado ter ciúme? Eu vou explicar a diferença do ciúme pecaminoso e do outro ciúme. Lembra dos dois medos? O medo natural e o medo anormal? Quem lembra, diga amém. Se você não lembra, você está com Alzheimer, que eu acabei de falar. Quem lembra? Amém. Glória a Deus. Queridos, olha o que está no grupo dos ciúmes. Desconfiança. Ele não confia em ninguém. Sabe qual que é o argumento dele? Não, é que eu já fui traído. Não, é que eu confiei numa pessoa e agora... Amados, não é porque você investiu numa pessoa e essa pessoa não correspondeu às suas expectativas, não é porque uma pessoa te enganou, foi ingrato, que você vai deixar de acreditar no ser humano. Diga amém. Fala para o irmão do seu lado: por incrível que pareça, os bons ainda são maioria. Amém? Fala para ele assim, ó: pode confiar em mim. Eu vou pagar um lanche para você hoje no final do culto. Queridos, além da desconfiança, tem o egoísmo. Tem o quê? Eu só penso em mim. Só penso em mim. Se eu ver outra pessoa com algo que eu acho que seria só para mim, não vai ser legal. Preste atenção. Eu já volto a falar desse grupo aqui. Eu peguei uma situação de uma pessoa... Deixa eu contar o contexto. 2017, eu lembro que estava chegando perto do Dia das Crianças. E a esposa chegou para o marido e falou assim: amor, o que nós vamos comprar de presente para as crianças? Ele falou assim: nada, porque os meus pais nunca me deram nada. Aí ela falou assim: mas amor, olha, nós temos uma condição boa, eu trabalho, você trabalha, e tal e tal. E esse homem, querido, ele era um homem muito religioso e complicado, mas a única pessoa que ele parava para ouvir, segundo a esposa dele, era eu, né? Aí ela veio toda desenchavida, né? Ô pastor,
estou com vergonha, não queria expor o meu marido, né? Mas, ó, meu marido tem um problema muito sério com a avareza, tal, né? Pra você ter ideia, pastor, até quando vai pessoas em casa lá, nas raras vezes que alguém vai lá para almoçar tudo, ele fica olhando a quantidade de comida que a pessoa come. Querido, você dá risada porque, de repente, você não é assim, não conhece ninguém assim, mas existe. E de repente, você está rindo e você é assim. Eu estou falando de autoanálise, amém, amados? Vamos lá, recapitulando, o objetivo do seminário. Eu preciso enxergar onde que estão as brechas na minha vida, para os porcos entrar, para a gente tampar, amém? Então, o que eu estou falando aqui é para você avaliar a si mesmo, amém? Porque muitas coisas acontecem de forma inconsciente. Será que você não é um desses, que quando alguém está comendo, você está ali reparando se a pessoa está comendo muito ou não? Amém? Só que essa pessoa, querido, esse homem, ele tem uma renda, não sei se aumentou, né? Na casa de 6 mil reais, e a mulher ganha mais 4 mil, uma renda familiar de 10 mil reais, casa própria, uma família assim, abençoada, amém? E ela chegou e expôs essa situação para mim, falou, pastor, ele é avarento em tudo, e não estou falando mal do meu marido, né? Mas, por exemplo, ele pega a conta de luz, ele reclama, ele pega a conta de água, ele reclama, né? Pastor, mas agora está chegando o dia das crianças, e eu queria muito dar um presente para meus filhos, né? Eu falei, irmão, mas depende, qual que é o presente? Às vezes vai comprometer todo o salário, né? Não, pastor, coisa simples, meu filho tem 3 anos, outro tem 5, é um brinquedo para cada. Eu falei, irmã, deixa eu conversar com ele. Acabou um culto de quarta-feira como esse, falei para ele, querido, eu preciso falar com você. Ô pastor, tá bom? Aí ele falou, pode falar. Eu falei, não filho, tem que ser num gabinete, você consegue marcar? Naquela época eu ainda fazia gabinetes, né? Hoje eu faço só com os pastores e líderes, e os pastores fazem com a igreja. E aí ele veio, eu falei, querido, você confia em mim? Confio, pastor, confio. Falei, então, se eu te fizer um pedido, você faz? Aí ele falou, faço. Falei, promete que você não vai brigar com a sua esposa? Aí ele, o que foi? O que aconteceu? Falei, não, então não vou falar mais. Não, agora eu quero saber. Falei, não, então você vai ter que prometer. Aí ele prometeu. Falei, querida, sua mulher veio buscar ajuda. Por que eu tive que falar que foi a esposa que veio buscar ajuda, irmão? Porque ele poderia achar que Deus me revelou. E eu não posso permitir um engano. Quem está entendendo? Amém? Seria fácil eu fazer vistas grossas e ficar como o profetão. Mas não é assim. Eu falei, a sua esposa veio me pedir ajuda, querido. Porque ela detectou em você uma dificuldade em liberar valores financeiros, né? Não ia falar que ele era pão duro. A gente dá uma maquiadinha, né? Aí ele falou, não, pastor. Eu falei, irmão, mas você vai mentir para mim? Que está só nós dois aqui e o Espírito Santo. Eu quero te ajudar. Aí aquele homem, Vitório, começou a chorar no meu gabinete. Sem comentar nada, ele começou a chorar. Aí ele pegou na minha mão e falou, me ajuda, pastor, eu quero vencer isso. Ele falou, pastor, para você ter ideia, quando eu vou fazer aquele macarrão instantâneo, como que é o nome dele? Lamen, né? Lamen. Mas escute, ele falou para mim, pastor, quando eu vou fazer aquele macarrãozinho, eu só uso metade do saquinho do tempero e guardo a outra metade. Querido, nesse momento ele começou a ser curado. Pergunta por quê? Porque ele entendeu a extremidade que ele vivia. Quando a gente reconhece a lepra que temos, fica fácil de tratar. Quando ele falou isso, Deus me mostrou que essa avareza dele era sintoma de egoísmo. E eu fui nesses demônios que agem no grupo do egoísmo e do ciúme. Irmãos, esse homem está liberto. E aí, presta atenção. Nós fizemos aqui, querido, na época,
uma oferta alçada para fazer o bandô, aquela cortina, os lustres, a mesa da Santa Ceia. E lançamos aí para a igreja quem poderia ajudar. Irmão, aquele homem deu uma oferta de R$2.000. Foi liberto ou não foi? Então, queridos, por isso que esses grupos que eu estou falando, você tem que analisar. Será que você não está em um desses cativeiros? Se tiver, marque o gabinete e Jesus vai dar a vitória. Amém? Deixa eu falar dos ciúmes. Existe os ciúmes que Paulo fala, lá em Gálatas, obras da carne. E existe o ciúme natural que Deus colocou em você. O ciúme que Deus colocou em nós, querido, de um para os outros, é um ciúme de proteção. É um ciúme de quê? Por exemplo, se a minha esposa chegar e falar assim, amor, eu quero ir num culto em tal lugar, mas eu vou chegar 1h. Requer um cuidado, sim ou não? Sim. Requer um cuidado. E se eu falar assim, não, então eu vou junto, amor. Não é porque eu estou apenas com um ciúme de não confiar na esposa. É um excesso de cuidado. Porque uma das funções que nós temos, querido, é o de cuidar, sim ou não? Sim. Agora, o que é o ciúme, obra da carne? É quando o seu ciúme é tão grande ao ponto de você querer aquela pessoa só para você. Se a pessoa estiver escutando música com fone, deixa eu ver o que você está ouvindo aí. Quem está entendendo? Tem pessoas, querido, que não respeitam a individualidade de ninguém. Não pode, mesmo quando casado, tem alguns momentos que nós temos que respeitar a individualidade. Quem está entendendo? Por exemplo, o camarada está lá assistindo o jogo dele lá, futebol. O cara trabalhou a semana, está assistindo. O jogo é só 90 minutos. A mulher quer conversar naqueles 90 minutos. Irmã, aprenda. Ele pode dar até atenção para você, ele vai parar de assistir para te dar atenção. Mas não vai ser porque ele quer. Vai ser para acabar logo aquele assunto. Quem está entendendo? Da mesma forma, muitas vezes, querido, o homem que é o provedor, trabalha, tem uma vida louca, o tempo que está em casa, que a esposa quer conversar, não desgruda do celular. Não desgruda do celular. Querido, quem está me entendendo? Nós precisamos respeitar as individualidades das pessoas, porém sem descuidar do coletivo e da família. Você entende que precisa ter um ponto de equilíbrio nisso? Sim ou não? Agora, por exemplo, um ciúme, que qualquer coisa que a pessoa fala. Eu e o pastor Marcos pegamos um caso aqui na igreja em 2017, que você veio para cá, né, Marcão? 16. Em 17, eu e o Marcos pegamos um caso aqui, de um cara super gente boa. O camarada era gente boa, e ele estava namorando, noivo, e ele cismava que a noiva dele flertava com todos os homens da igreja. E ele colocava quente mesmo na namorada, sabe, e erguia o tom de voz. Lembra dele, Marcão? Você pegou a causa da filha dele, um BO lá. Lembrou? Presta atenção. Aí eu indiquei o Marcos como advogado para ele. Aí o Marcos, além de advogar, começou a pastorear uma situação. Querido, o ciúme dele não era de proteção. O ciúme dele era assim. Ela ia andando aqui, ele ia na frente aqui. Aí depois disso ele passava ela para frente, ele virava. Estou exagerando, Marcos? Oi? Tem que perguntar para a pastora Elisa, irmã. Eu estou sem moral para brincar com essas coisas aí. Estou reconstruindo minha moral, irmã, me ajuda aí. Me ajuda aí, irmã, pelo amor de Deus. Pastor Cássio veio pro culto? Que hora que ele chegou? Presta atenção, querido. O ciúme é doentio. Preste atenção. Se você chegar para mim e falar assim,
pastor, eu quero ir, vai ter um evento em tal igreja, o senhor me abençoa de eu ir? Primeira coisa, eu vou ver se não tem programação na nossa igreja. Não tem? Eu não tenho problema em abençoar você ir. Quem está entendendo? Mas eu vou querer saber qual é a igreja, qual é o pastor, qual é o evento. É um cuidado, diga amém. Quem está entendendo? É um cuidado. Agora, eu chegar e falar assim, você não pode ir, porque... Quem está entendendo? Não tem esse direito. Quem está entendendo, queridos? Agora, se você for e comer e passar mal com a comida, depois não vem aqui para mim cuidar. Quem está entendendo? Para cada ação tem uma reação, sim ou não? Então esse grupo de demônios que age, querido, no grupo dos ciúmes. Olha o outro grupo aqui, ó. Cobiça. Olha o que está aqui. Creptomania. Sabe o que é creptomania? Hã? Quê? Viciado em roubo, não é isso? Em furtos. Descontentamento. Nunca está contente com nada. Já viu pessoas que precisam trocar de carro 10 vezes por ano? Pessoas que mudam de residência 4 vezes no ano? Descontente, nada está bom. Compra roupa, aí abre o guarda-roupa e fala, não tem roupa para ir para a igreja. Então toca fogo naquelas. Quem está entendendo isso aí? Não tenho roupa para ir para a igreja. O que é isso aqui, não é roupa? Meu Deus, viu? Pastor, esse cara é demais. Queridos, vamos lá. O grupo da confusão, grupo do quê? Esse causa esquecimento, frustração, incoerência. Grupo de demônios da enfermidade. Pode incluir qualquer doença ou enfermidade, mental, molecular, óssea, física e espiritual. E causa escravidão mental. Diga escravidão mental. Sabe o que é escravidão mental, igreja? Quando a pessoa não consegue descansar a mente. Ele não consegue descansar a mente. Ele não consegue sentar para assistir um filme. Porque a mente não descansa. Ele não consegue parar para ler um livro. Porque não vai se concentrar porque a mente não para. A mente dele está escravizada. E segundo esses autores, existe aqui um espírito de feitiçaria. Amém? Queridos, são 50 grupos, eu vou falar apenas mais 2, porque a hora está avançando. Mas vale a pena você comprar esse livro, amém? Porcos na Sala. Escute. O grupo do nervosismo. Grupo do quê? Agitação, dor de cabeça constante, enxaqueca constante, falta de paciência. Onde você vai, Oscar? Fala em doença, ele já vai pegar remédio. Nunca vi. Presta atenção. Inquietação, insônia, tensão e hábitos nervosos. Amém? E o último grupo, fala para o irmão do seu lado, o mais violento de todos. É o grupo do ocultismo. Vou falar para você, o que está por trás desse grupo? Adivinhação, amuletos, astrologia, cartomancia, conjuração, encantamento, feitiçaria, figa, hipnotismo, horóscopo. Quem é do signo de Aquário aí? Levanta a mão. Olha, meu Deus do céu. Seu número da sorte hoje é 666. Aleluia. Tem um irmão que estava com a Bíblia grandona, irmão, e tinha um jornalzinho com o signo dentro da Bíblia, assim. Misericórdia, né, varão? Vamos lá, horóscopo, invocação mágica,
levitação, magia branca, magia negra, pêndulo, chakras, abertura de chakras. Você já fez, marca gabinete, querido. Percepção extrasensorial e quiromancia. Amém? Queridos, tem muitos outros. É bem completo mesmo o livro, mas eu preciso adiantar por causa do tempo. Porque o que nós vamos fazer hoje aqui vai ser libertador. Diga amém. Amém. E esses grupos, queridos, quando nós falamos de ocultismo, eles estão separados em 2 pilares. Quantos pilares? 2. O pilar da esquerda, querido, ele é comandado por o grupo dos Exus e das Pombagiras. E no pilar da direita, desse sistema organizado, estão caboclos e orixás. Lembra que eu disse que eles são especializados em algo, cada um desses demônios? Lembra que eu dei o exemplo do Zé Pilintra? Sim ou não? Sim. Eu quero te falar de alguns deles aqui, bem rapidinho. Exu Caveira, este é o demônio que lidera o grupo das enfermidades. O Exu Tranca-Rua, esse age nas finanças, na empresa, nos negócios, nos comércios. Zé Pilintra eu já falei. Exu Lúcifer, esse aqui está por trás de estupros, abortos, abusos, violência sexual e violência doméstica. Diga amém. Exu Capa Preta, essa entidade está ligada à noite. É ele que direciona os locais que devem ser feitos os despachos. Seja numa encruzilhada, num cemitério, em outro lugar. Se for noturno, é o Exu Capa Preta que orienta. Exu Tiriri é o que causa enfraquecimento mental. Então, todo tipo de doença espiritual e sintomas espirituais voltados à mente é comandado pelo Exu Tiriri. Queridos, aí nós falamos das pombagiras. Existem 7 linhas de pombagira, totalizando 45 no total. Mas eu vou te falar as mais comuns. Maria Padilha, essa promete resolver problemas sentimentais. Diz que é a protetora das prostitutas. Tem a cigana, essa aí gosta de liberdade. Ela gosta realmente de estar em evidência. Exagera na bijuteria, nos apetrechos e gosta muito de beber champanhe. Amém? Aí tem as 7 saias, tem a menina, tem a Maria Mulambo. Isso aqui não dá nem para falar no microfone. E aí, queridos, nós temos alguns caboclos. E eu quero falar um que é muito presente no Mato Grosso do Sul. Nosso estado. Diga amém. Você sabe que o nosso estado, querido, é um estado de origem indígena? Quem sabia disso? Existe algo no mundo espiritual chamado pagelança. Alguém já ouviu falar? É um dos assuntos que eu falo lá na escola de cura. A pagelança, querido, é uma mistura, é um sincretismo do que é místico, esotérico e espiritual e o ocultismo. Tudo isso está na pagelança. E as nossas terras teve muito derramamento de sangue indígena. Amém? Então, esses grupos de índios, havia 2 grupos principais aqui, comandado pelo caboclo Tupinambá e pelo caboclo 7 Flechas. Amém? Ele é um demônio territorial, eu expliquei isso na aula de demônio territorial. Queridos, aí nós temos também um caboclo chamado Giramundo. Repita comigo, Giramundo. Quem já viu andarilho? Você pegar o andarilho, dar banho, dar uma roupa nova, oferecer uma comida para ele, é o suficiente para segurar ele? Não, porque o giramundo vai levar ele para girar, para caminhar. Precisa ser feita a libertação dele. Amém?